Salve pessoal, tudo bem com vocês? No último dia 10 de dezembro, o Javier Milei completou um ano na presidência da Argentina. Essa experiência tem sido acompanhada com muita atenção ao redor do mundo por vários motivos. Um dos principais é que ele é o primeiro autodeclarado anarcocapitalista a chegar à presidência de um país, o que por si só já desperta curiosidade. Além disso, parte da sua agenda econômica tem ganhado espaço no debate público, inclusive aqui no Brasil, onde alguns setores da imprensa parecem olhar o Milei ali com uma certa simpatia, focando quase que exclusivamente em um único dado, o superávit fiscal, que o governo dele conseguiu alcançar nesse primeiro ano. Mas, ao fazer isso, eles ignoram todo o resto e o que está acontecendo na Argentina vai muito além desse número. Eu já comentei alguns aspectos dessa situação por aqui, eu já critiquei visões pouco realistas de quem troca a análise objetiva por uma torcida ideológica. Então, nesse vídeo, aproveitando esse marco de um ano do governo, eu quero trazer um comentário mais aprofundado baseado em um relatório detalhado que eu estudei recentemente que eu queria trazer para vocês, né? Vamos analisar como que a Argentina está após um ano de governo Milei para entender o que está se passando por lá. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui, gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quer ser avisado quando os novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado, é esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Já fica a sugestão para quem quiser apoiar, para que se torne membro, temos vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar também o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa analisar ao responder como está a Argentina sobre o governo do Milei é a atividade econômica do país, né? Essa atividade é medida pelo estimador mensal de atividade econômica, né, uma tradução livre que eu estou usando aí, né, que é o EMAI, né, a sigla, e que funciona ali como um termômetro da economia argentina, né? Se a gente olhar para os dados, como eu vou colocar aqui na tela, a gente vê uma queda drástica na atividade econômica desde o início do mandato do Milei. A Argentina entrou num mergulho contínuo com uma retração significativa ao longo de 2024. Houve uma leve recuperação até setembro, mas mesmo assim a retomada foi muito limitada e parece ter sido temporária, já que voltou a cair em setembro, né? Essa recuperação está diretamente ligada ao desempenho do setor agropecuário, que sofreu uma seca severa em 2023 e teve uma base de comparação muito baixa em relação a esse ano. Em outras palavras, o que parece uma recuperação, na verdade, é uma compensação parcial da queda do ano anterior. O agro ajudou a puxar a atividade econômica para cima, mas mesmo com essa contribuição, a economia argentina ainda não conseguiu estabilizar sua trajetória. Essa queda contínua na atividade econômica já é um dos primeiros sinais concretos de que o governo Milei enfrenta dificuldades estruturais muito mais graves do que o discurso oficial e de que seus apoiadores também tentam fazer parecer, né? Ainda dentro do tema da atividade econômica, é importante detalhar como que diferentes setores da economia argentina se comportaram ao longo de 2024. Até agora, os únicos setores que realmente registraram crescimento foram a agricultura, a exploração de minerais e a pesca. Isso significa que o crescimento foi extremamente concentrado em áreas específicas ligadas a recursos naturais, atividades primárias da economia e tudo mais. Esses setores eles têm pouco impacto direto na geração de emprego urbano no mercado interno, o que limita a capacidade de impulsionar uma recuperação econômica mais ampla. Por outro lado, os setores essenciais para a economia argentina sofreram quedas expressivas. A construção, por exemplo, despencou quase 20% em relação ao ano anterior. E esse é um setor que costuma gerar muito emprego direto e indireto e funciona ali como um motor importante para a economia doméstica. A indústria registrou uma queda de mais de 12%. O comércio também sofreu uma retração de mais de 10%, sinalizando uma forte contração no consumo interno. Isso revela uma perda no poder de compra generalizada, né, da população argentina, diretamente ligada à inflação galopante e à instabilidade econômica do país. Então, qual que é o prognóstico, né, para 2025 nesse caso aqui? Infelizmente, não há sinais concretos de uma recuperação substancial na economia argentina. Uma das principais razões é a ausência de perspectiva de aumento real nos salários. Com a inflação ainda alta e sem uma política robusta de recuperação salarial, o consumo interno deve permanecer estagnado, restringindo qualquer possibilidade de uma retomada econômica significativa. Isso cria um cenário delicado onde o consumo tradicionalmente um dos principais motores, né, do crescimento econômico, não vai ter fôlego para impulsionar a economia. Sem poder de compra, as famílias argentinas elas continuarão consumindo menos, o que vai manter setores como comércio e indústria em níveis deprimidos.
Mas há um detalhe importante a ser considerado. Como a economia da Argentina está operando num nível tão baixo após as quedas sucessivas ali de 2024, qualquer pequena melhora em 2025 pode ser interpretada como uma recuperação significativa. Isso ocorre por conta do efeito estatístico de uma base de comparação muito baixa. Se a atividade econômica em 2024 já está em queda acentuada, mesmo um crescimento modesto em 2025 pode parecer uma recuperação robusta quando a gente observa ali em termos percentuais. Essa possível melhora certamente vai ser explorada de forma até populista, até eleitoreira, né, por parte do governo, de seus apoiadores, para construir uma narrativa de que a economia estaria voltando aos trilhos, né? Um outro ponto importante para a gente analisar é a questão da inflação, né, que é o grande gargalo, que é o grande problema da Argentina, e é esse comportamento da inflação desde o início do governo Milei. Quando ele assumiu, a inflação disparou para 25% no primeiro mês, reflexo ali imediato da retirada de vários subsídios governamentais sobre preços controlados. Desde então, a inflação vem desacelerando. Em outubro, igual a gente está vendo no gráfico, ela caiu para 2,7% e em novembro chegou a 2,4%, segundo dados oficiais mais recentes. À primeira vista, isso pode parecer um resultado positivo, mas a explicação para essa queda revela uma realidade bem mais preocupante. Não há nenhuma manipulação nesses números, eles estão corretos, mas eles falham em captar algumas variações sensíveis mais de curto prazo na cesta de consumo das famílias, que geralmente você mede ali com esses dados tipo a inflação. Essa variação ela é medida com base na pesquisa geral dos lares, né, que é uma tradução livre minha, né, que dá um peso maior para alguns itens que variam mais, como eletricidade, água, comunicação, transporte. Quando você analisa com esses fatores aí, com um peso diferente, um peso mais, digamos, até mais realista em relação ao consumo familiar, no acumulado, a estimativa é de uma inflação 8,5% acima do que é divulgado pelo índice oficial, que é o IPC. Isso não é uma manipulação do governo ou algo do tipo, mas é uma variação em relação ao peso que certos setores têm no consumo das famílias. Aqui no Brasil também ocorre a mesma coisa, com a inflação tendo uma variação média e alguns setores tendo uma variação abaixo ou acima da inflação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma inflação que ela está aí na casa dos 4,8%, mas se você pega a inflação de alimentos, ela está ali perto dos 8%, né? Então, isso acontece, isso é normal, né? E aí a principal razão, se você olha assim, para essa desaceleração da inflação a partir desse número, né, não foi uma gestão econômica eficiente, mas foi uma queda brutal na atividade econômica e no consumo, e como a gente vê, ainda assim o custo de vida lá está muito alto. Com o colapso da demanda interna provocado pela perda generalizada de empregos, pela queda do poder de compra, os preços eles começam a ceder, né? E para entender melhor essa dinâmica, basta a gente olhar para o mercado de trabalho. Entre novembro de 2023 e agosto de 2024, a Argentina perdeu mais de 260 mil empregos formais. Essa retração no mercado de trabalho revela o impacto, né, da política da austeridade implementada desde o início do governo Milei. Além disso, a evolução salarial média no país mostra uma queda de 9,6% em relação ao momento em que o Milei assumiu, né, em relação ao poder de compra, mas esse número ele piora quando a gente pondera esses fatores que eu tratei anteriormente, né, esses fatores mais de impacto no consumo das famílias, e quando você leva essa variável em conta, a queda salarial, né, a perda do poder de compra chega a 16,7%. Esses dados deixam claro que a redução da inflação não é fruto de uma política econômica eficaz, mas de uma recessão profunda e de um empobrecimento acelerado da população e perda de poder de compra e tudo mais. E é bom lembrar um dado citado anteriormente, né, segundo índices oficiais que ainda não foram atualizados, a pobreza chegou a 53% da população. Parece até que há uma tendência de uma queda leve ali para o próximo levantamento oficial, né? Alguns institutos já estão dando uma queda, mas aí são fatores separados, são institutos separados, então não dá para a gente comparar dados de lugares diferentes, né? Mas você ainda tem essa variação muito pequena dentro de uma faixa de pobreza muito alta ainda, né? E aí, uma economia que desacelera por falta de consumo, de emprego, de investimento, ela não está em recuperação, ela está em colapso. Para ilustrar melhor essa discussão das políticas econômicas do governo Milei na inflação, essa questão dessa relação, né, vale destacar um caso emblemático aqui, que é o mercado de aluguéis. Uma das reformas implementadas pelo governo foi a desregulamentação completa do setor de aluguéis. Basicamente, o governo deu liberdade total para contratos de aluguel, permitindo que eles fossem negociados com qualquer prazo, qualquer reajuste, e até mesmo em moeda estrangeira, como o dólar. Esse modelo de desregulamentação foi vendido como uma medida para modernizar o mercado imobiliário e atrair investimento. Só que o efeito prático foi meio que complicado, né, para a população que depende de aluguel para morar. Para se ter uma ideia do impacto dessa medida,
Em setembro de 2024, os aluguéis na Grande Buenos Aires subiram 13% em média, enquanto a inflação oficial registrada por mês foi de 3,7%. Esse aumento desproporcional no custo dos aluguéis pode não aparecer ali evidente nos índices oficiais de inflação, mas afeta diretamente o custo de vida das famílias argentinas. Enquanto a inflação apresenta uma desaceleração, setores essenciais como moradia estão enfrentando aumentos muito acima da inflação, agravando ainda mais a situação da população. Essa realidade expõe uma contradição central do governo Milei, né? A inflação oficial está em queda, mas o custo de vida continua muito alto para a maioria das pessoas. E lembram que eu comentei anteriormente sobre a queda da atividade econômica e o colapso da indústria argentina? Pois bem, um dos exemplos mais claros dessa crise é o chamado regime de incentivos a grandes investimentos, né? Uma das principais apostas do governo Milei para liberalizar a economia e atrair investimento. Esse regime foi aprovado como parte de uma série de reformas econômicas voltadas para desburocratizar e abrir a economia argentina. O objetivo declarado era atrair grandes investimentos privados para projetos com capital mínimo ali de 200 milhões de dólares, oferecendo uma série de benefícios como isenções tributárias, benefícios cambiais e tudo mais. E o resultado? O grosso desse investimento, desse plano, vem da petroleira estatal da Argentina. Se a gente analisa o índice de produção industrial manufatureira também da Argentina, né, a gente vê o tamanho do colapso dessa situação. Praticamente todos os setores da indústria registraram quedas significativas em relação a 2023. A única exceção foi o setor de refino de petróleo, que registrou um aumento de 0,7%. Enquanto isso, setores essenciais para a economia argentina tiveram quedas drásticas, com retrações que variam ali de 3,5% a impressionantes 26,8%, dependendo do segmento analisado. E para fechar, né, essa análise dos dados, né, a gente precisa falar um pouco sobre o tão comentado superávit fiscal que o governo Milei conseguiu alcançar durante boa parte de 2024. Esse número tem sido amplamente celebrado aí por apoiadores, por parte da imprensa econômica, né, mas como sempre os detalhes contam uma história bem diferente. De fato, o governo alcançou superávit fiscal através de um ajuste extremamente severo nas contas públicas. A receita do governo caiu quase 7% ao longo do ano, refletindo a recessão econômica e a queda na atividade produtiva. Mas mesmo assim o governo conseguiu apresentar superávit. E como que isso foi possível, né? A resposta está no tamanho do corte de gastos públicos, que chegou a impressionantes 30%. Isso significa que, mesmo arrecadando menos, o governo cortou muito mais do que perdeu em receita, criando um superávit forçado. Esse corte atingiu setores como saúde, educação, aposentadoria, infraestrutura, programa social. Ele aprofundou, né, a crise social do país, né? Mas essa não é a única explicação. Existe também uma manobra contábil importante que precisa ser mencionada aqui. O governo implementou ali uma troca de títulos do Banco Central por títulos do Tesouro, numa operação que postergou o pagamento de juros desses títulos do Banco Central. Essa troca, né, permitiu com que o governo tivesse falado aí que saneou o balanço do Banco Central, só que na prática o que aconteceu foi uma transferência da dívida para o Tesouro, empurrando os pagamentos ali para frente, criando ali uma ilusão temporária de saúde fiscal. Para entender a profundidade dessa manobra contábil, é importante observar um detalhe fundamental. Os juros que o governo Milei precisa pagar pelos títulos que ele trocou são maiores do que o superávit fiscal alegado. Ou seja, isso foi fundamental para ele vender esse superávit, e esses juros vão ter que ser pagos. A meu ver, isso soa como uma tentativa de empurrar com a barriga e tentar garantir tempo para negociar um outro empréstimo com o FMI e tentar ver se as políticas econômicas dão resultado. E aqui cabe uma reflexão para a gente já encaminhar, né, essa questão da Argentina, né? Primeira coisa que a gente precisa reconhecer e ser honesto, né, é que o Javier Milei não é responsável pela crise econômica da Argentina. A Argentina já enfrenta uma crise profunda já tem muito tempo. O governo Milei, na verdade, é uma expressão extrema dessa crise prolongada, né, uma tentativa desesperada ali de resolver um problema estrutural por meio de políticas radicais. Mas a grande ilusão está em acreditar que essas políticas estão de fato resolvendo a crise. E essa crença é alimentada muito mais por uma visão ideológica do que por uma análise séria. Existe uma ideia bastante simplista, né, de que você fazer superávit fiscal, equilibrar as contas, automaticamente vai resolver os problemas do país e que as coisas vão se encaminhar, né? Segundo essa visão, o superávit vai trazer investimento, vai estabilizar a economia e colocar o país nos trilhos. Mas a realidade é muito mais complexa do que uma simples equação fiscal. O problema da economia da Argentina é o profundo déficit de dólares que eles têm. A Argentina ela precisa desesperadamente de divisas estrangeiras para sustentar sua economia, para pagar sua dívida externa, que é muito alta, e ter estabilidade. Para vocês terem uma ideia,
as reservas líquidas da Argentina, quando a gente desconta a dívida, elas são negativas. E o governo do Milei sabe disso, né? Então você tem essa situação de reserva negativa numa situação que você tem um alto endividamento externo e que você está ali vendendo almoço para comprar janta. E, no entanto, né, essa tentativa do governo de resolver essa questão, ela não está ancorada em premissas corretas, na minha opinião. Né? Ela está ancorada em premissas profundamente equivocadas. O governo está apostando em política de austeridade extrema, de liberalização total da economia como caminho para atrair dólar e investimento. Né? Mas, até agora, essa abordagem apenas aprofundou a situação econômica, jogou o país numa recessão e aumentou a vulnerabilidade econômica do país. E aqui a gente precisa enfrentar uma premissa que muita gente ainda tem dificuldade de aceitar, né? O superávit fiscal, pelo menos nesse caso específico da Argentina, ele não é uma solução mágica. Ele é, na verdade, parte do problema. O superávit fiscal alcançado pelo governo do Milei foi retirando dinheiro da economia diretamente, principalmente das camadas mais pobres da população. Isso teve um efeito altamente recessivo, aprofundando a crise econômica em vez de resolver. A ideia de que se trata de um remédio amargo, né, necessário para corrigir distorções econômicas é uma narrativa enganosa. E para quem insiste nesse discurso de que não há alternativa, né, é só lembrar o exemplo do Brasil nos anos 90, durante o Plano Real. O Brasil enfrentou uma inflação muito mais grave do que a da Argentina. A gente tinha um contexto de hiperinflação e a gente conseguiu estabilizar a economia sem provocar um colapso econômico generalizado. O Plano Real foi implementado enquanto a economia brasileira ainda estava em crescimento e a estabilização foi acompanhada de uma série de medidas estruturais que fortaleceram a moeda e a soberania monetária do Brasil e evitaram um desastre social imediato, ao contrário do que está acontecendo na Argentina. E o que vai ser da Argentina? Né? E aí a gente fecha essa análise. Né? Como eu já mencionei antes, o grande problema econômico do país é o déficit de dólar. A Argentina precisa resolver esse problema da balança de pagamentos e precisa encontrar uma maneira sustentável de fazer entrar mais dólar do que sair. Infelizmente, as medidas que o governo do Milei estão tomando, né, não resolvem essa questão central. Pelo contrário, elas tornam a economia da Argentina mais vulnerável a flutuações externas e ao mercado internacional. E aqui tem até uma certa ideia, uma certa ilusão, né, que é vendida pelo governo do Milei, que é a de que é isso, esse ajuste é duro agora, a gente vai passar por muita dificuldade, mas depois a gente vai crescer, vai se desenvolver, igual os Estados Unidos, igual a Alemanha, e ele cita esses países, né? Só que ele ignora um fato óbvio, que é o seguinte: esses países não se desenvolveram aplicando essas políticas que ele está aplicando na Argentina. Ele faz isso, né? Ele toma essas medidas baseado talvez ali numa certa ilusão, numa certa mitologia sobre o que aconteceu para esses países se desenvolverem, mas na verdade o que acontece é que esses países se desenvolveram de forma contrária ao que ele está fazendo na Argentina. Se desenvolveram com muito investimento público, com muita participação do Estado, com muita proteção econômica, e o que ele está defendendo não, é que ele vai fazer o contrário do que eles fizeram e ele vai chegar a resultados parecidos. Eu não consigo ver isso acontecendo. E aí, uma das alternativas, né, que se fala seria buscar um novo empréstimo junto ao FMI, mas isso só postergaria o problema. A experiência passada mostra que essa abordagem não funciona. Em 2018, durante o governo do Maurício Macri, a Argentina conseguiu um empréstimo de 57 bilhões de dólares. Mas isso não evitou o colapso econômico do país. E a razão é simples. A crise da Argentina ela é estrutural, ela não vai ser resolvida com mais dívida externa. Qualquer empréstimo viria acompanhado de condições severas impostas pelo FMI, aprofundando ainda mais a recessão e fragilizando a moeda nacional. A minha aposta é que, se não tiver mudança de rota, o futuro imediato ali de 2025 vai ser de um ano ali de grandes desafios, né, para o governo Milei. Ele prometeu que o primeiro ano seria de ajuste duro, né, e o que segura, né, a popularidade dele até agora, mas o segundo ano eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Com uma recuperação econômica lenta e arrastada, se tiver recuperação, essa capacidade de sustentar apoio popular vai ser colocada à prova. As próprias medidas econômicas adotadas deixaram o país ainda mais exposto à instabilidade internacional, né? Então, qualquer choque externo mais forte, como uma crise financeira global, ou uma queda acentuada no preço das commodities, ou um outro fator, pode empurrar a Argentina para o fundo do poço ainda mais. Né? Então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e um beijo no coração de vocês.